Olá! Dando continuidade aos conteúdos relativos à unidade 1 da disciplina de Fundamentos Teóricos e Metodológicos da Matemática para o curso de Pedagogia, nesta aula irei tratar de outros dois tópicos de conteúdos desta unidade: a construção do conceito de número pela criança e o sistema de numeração decimal. No vídeo anterior, abordei alguns elementos relativos ao papel do professor no ensino da matemática e os enfoques para o ensino desta disciplina. O estudo dos diferentes enfoques de ensino foi realizado tomando por referência o ensino do número e do sistema de numeração decimal, que são os dois temas desta aula. Entretanto, vale lembrar que os enfoques de ensino podem ser compreendidos com base em outros conteúdos matemáticos também. Voltando aos temas desta aula, em relação ao ensino do número, Moreno 2006 destaca 5 principais funções que eles podem assumir, como memória da quantidade, que é quando os números possibilitam recordar uma quantidade e que remete ao aspecto cardinal do número, como memória da posição, que é quando permitem recordar a posição de um elemento dentro de uma série que se encontre em determinada ordem, sem a necessidade de se repetir toda a série. Como códigos, quando não expressam nem o aspecto cardinal, nem o aspecto ordinal do número, como, por exemplo, os números do telefone. Para expressar grandezas, quando os números são associados a uma unidade de medida. E para prever resultados, que são os casos em que as quantidades não estão presentes, mas pode-se encontrá-la de alguma forma. Todas essas funções que os números assumem são importantes no contexto social. O professor precisa ter clareza sobre cada uma delas e saber como inseri-las no processo de ensino. Outros autores apresentam pequenas diferenças em relação a esta classificação, mas há um consenso sobre as 4 primeiras funções. Dentre essas funções, a que efetivamente contribui para a construção do conceito de número é a de memória da quantidade, que envolve os números cardinais, pois, como veremos na sequência, é ao tentar expressar uma quantidade que se manifestam alguns princípios necessários para a contagem, que levarão um aluno a construir o conceito de número. Para saber contar, exige-se o princípio da adequação única, em que, ao dizer um número, é preciso indicar um único objeto, seguindo a ordem convencional da série numérica. Princípio da indiferença da ordem, em que se percebe que não importa por onde se inicia a contagem de um conjunto de elementos, a quantidade será a mesma. Princípio da cardinalidade, na qual se reconhece que o último número falado representa a quantidade de objetos contados e que não há necessidade de contar tudo novamente. Estes princípios não são desenvolvidos todos de uma só vez em um único momento. É por meio da apresentação de múltiplas situações com as quais um aluno deve enfrentar e do pedido das explicações e argumentações que os alunos vão se familiarizando com a contagem e gradualmente passam a não depender mais de materiais de apoio para expressar os números. Também precisamos considerar que já no primeiro princípio necessário à contagem, nos deparamos com a necessidade de uma forma de representação para cada um dos números, para que estes possam ser associados aos objetos a serem contados. Reconhecemos que neste momento não há necessidade de que a criança saiba como é a escrita do número 1, por exemplo, mas ela precisa saber que a primeira palavra a ser falada na sequência numérica é o número 1, que em seguida vem o 2 e assim sucessivamente. Entretanto, é importante lembrar que saber recitar a série não é a mesma coisa que saber contar. Uma criança pode saber dizer a sequência 1, 2, 3, 4, etc., mas não ter se apropriado dos princípios da contagem citados anteriormente. Aprender a sequência numérica é algo necessário para aprender a contar, mas não é suficiente. Assim, como para avançar nos estudos dos números, é importante saber os símbolos que utilizamos para representá-los e como eles são utilizados, o que implica em um estudo específico sobre estes conteúdos. Por isso, o professor precisa ter clareza do objetivo que pretende alcançar,
para desenvolver uma proposta pedagógica que possibilite uma aprendizagem significativa dos conhecimentos que se almeja que as crianças compreendam. Também deve-se levar em consideração que o professor estará atuando com crianças, então é importante contextualizar estes conhecimentos em situações cotidianas e desenvolver jogos, brincadeiras e outras atividades lúdicas que possibilite a elas experiências agradáveis e que contribuam para o seu desenvolvimento. O outro tópico de conteúdo desta aula é o sistema de numeração decimal. Diferentes sistemas de numeração foram sendo criados pela humanidade ao longo dos tempos. Temos registro, por exemplo, de 1650 a.C., do sistema de numeração egípcio, que possuía 7 símbolos, os quais eram trocados a cada agrupamento de 10. Então podemos dizer que ele era a base 10, assim como o nosso. Mas ele não era posicional, então o mesmo número poderia ser representado de diferentes formas, o que costumava causar certa confusão. Apesar de atender às necessidades da época, o fato dele não ser posicional também exigiria que fossem criados sempre novos símbolos para representar números maiores. Outro sistema que podemos destacar é o sistema de numeração romano, que surgiu por volta do século III a.C. e que representou um avanço para a época, sendo mais prático e eficiente se comparado com os outros que existiam. Ele também é formado por 7 símbolos. Apesar de não ser posicional da mesma forma como o nosso sistema de numeração, se apareciam símbolos diferentes juntos, sua posição iria definir se os valores seriam somados ou subtraídos. As regras para sua formação foram sendo alteradas ao longo dos anos, mas não é objetivo desta aula detalhar esta questão. Apesar de ainda ser utilizados em alguns casos, este sistema de numeração acabou cedendo lugar para o nosso sistema de numeração, dentre outros fatores pela dificuldade de se realizar cálculo com os algoritmos. Alguns defensores desse sistema de numeração diziam que essa dificuldade poderia ser superada com a realização dos cálculos no ábaco romano, mas esse argumento não foi suficiente para que o sistema de numeração decimal o superasse. O nosso sistema de numeração decimal foi criado na Índia e divulgado na Europa pelos árabes durante a expansão do islamismo por volta dos anos de 630 a 750. Por isso, este sistema de numeração também é conhecido como hindu-arábico. Para se trabalhar com este conhecimento, é necessário lembrar que muito antes de começarem a frequentar a sala de aula, os alunos têm contato diário com o sistema numérico. Mas isso não quer dizer que eles compreendam suas características e sua organização em unidades, dezenas, centenas, etc. Dentre as principais características, pode-se destacar o fato do nosso sistema de numeração ser posicional, o que significa que os símbolos assumem diferentes valores dependendo da posição em que ocupam no numeral, base 10, que está relacionado aos agrupamentos de 10 em 10, em que a cada 10 unidades efetua-se a troca por uma unidade na ordem superior. E ele é formado por 10 algarismos, que são os símbolos que permitem representar todos os números. O zero como ausência de quantidade, que marca sua importância na formação do numeral. E os princípios aditivo e multiplicativo, que possibilitam compreender a formação de qualquer número pela adição dos valores posicionais dos numerais e pela multiplicação destes numerais pela potência de 10, correspondente à sua posição. Estas características do nosso sistema de numeração não estão explícitas na escrita dos números. Ele é fruto de uma convenção e, por isso, precisa da informação de alguém para ser compreendido. Então, o professor precisa compreender como o sistema de numeração decimal se estrutura para poder planejar o ensino de forma a favorecer a aprendizagem pelos alunos. Para trabalhar com estas características, podem ser feitos jogos com agrupamentos e desagrupamentos, como no K10, ganha sem primeiro, perde sem primeiro, etc. Uso de cartelas numéricas, dentre outras atividades significativas que tanto relacionem o numeral à quantidade e seus agrupamentos, quanto evidenciem os diferentes valores que os algarismos podem assumir dependendo da posição em que ocupam.
A compreensão deste sistema de numeração também será exigida e consolidada durante o trabalho com as operações, conforme veremos na unidade 2. A forma como o professor irá conduzir o trabalho com este conhecimento será um dos principais fatores para determinar o sucesso na aprendizagem. Por isso é importante ressaltar a necessidade de se pautar em orientações como do enfoque da didática da matemática, em que se busca as condições necessárias para a aprendizagem, levando em consideração o aluno, o professor, o saber e suas inter-relações. Assim fechamos as considerações sobre os conteúdos abordados na unidade 1 da disciplina, mas sempre lembrando que as discussões aqui levantadas não encerram os conhecimentos relativos a esses assuntos. É preciso realizar a leitura dos textos indicados na plataforma e buscar outras fontes para ampliar os seus conhecimentos sobre a construção do conceito de número pela criança e sobre o trabalho com o sistema de numeração decimal. Até mais!